E nós louvamos a Deus, é uma alegria estar aqui ministrando nesses dias. E louvo a Deus pela paciência, pela generosidade da igreja, dos pastores, das pastoras, dos missionários, dos bispos, né? Dos arcebispos. Nós louvamos a Deus pela comunhão, pelo amor, pela generosidade dos irmãos, amém? Que tão gentilmente nos tem levado para almoçar, para jantar, uma boa conversa, uma conversa de edificação. Isto é maravilhoso. Eu louvo a Deus, amém? Ontem estivemos com o nosso querido pastor Sérgio, nossa querida Patrícia, hoje estivemos com o nosso querido pastor Lorival e a Rosimeire. Deus abençoe a família inteira, né? Que Deus abençoe em nome de Cristo. Louvado seja Deus. E amanhã eu agradeço a todo mundo para não errar os nomes, né? Feito está. Vamos abrir a Escritura, que é isso que é importante, né? Feito está. Meus amados, Deus abençoe. Capítulo 11 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, como queiram chamar. Capítulo 11, nós estaremos tratando sobre a temática de oração, e nós queremos exatamente, lógico, dentro deste tema, tratarmos sobre isso, descobrindo a presença do Espírito Santo por meio da oração. E eu quero ler no capítulo 11, a partir do verso 1 ao verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso do 1 ao 13. Quem encontrou? Os demais, Escola Bíblica Dominical. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Leia aí na sua Bíblia. Não sei como se usa aqui, se usa o texto no tablet, usa no tablet, usa no celular. Faz uso, né, da tecnologia, mas leia conosco. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o de que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Bendito seja Deus. Deixe sua Bíblia aberta e vamos meditar no texto sagrado da palavra de Deus e que o Senhor possa nos conduzir conforme a sua vontade e que a exposição bíblica traga para o nosso coração edificação. Queridos, oração é um tema de suma importância. Há quem diga das frases dos heróis da fé, assim denominados, logicamente, da história da igreja, que a oração é tão importante que, quando nós não temos uma vida de oração, é muito possível que devamos duvidar de como está a nossa fé em relação com Deus. Porque assim como o pão supre a necessidade do nosso corpo físico, o alimento em si, a oração, ela supre a necessidade da nossa vida espiritual. Charles Spurgeon dizia que era mais importante ensinar os seus alunos a orar do que a pregar. Porque pregar, de algum modo, pode ser até fácil. Mas orar é uma inclinação da alma que se coloca em submissão a alguém que é soberano e reconhece que sem este soberano, aquele que ora, aquele que não ora, nada é. A oração, ela é um mandamento bíblico, é um princípio para a vida da igreja. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no seu versículo 1, ele vai falar de forma muito expressiva, quando o autor Lucas vai escrever dizendo: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observe o que o princípio diz. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é um casamento entre o mandamento de Deus, a necessidade e a atitude de obedecer ao mandamento. Porque a ordem bíblica é para que oremos. Saindo do texto histórico parabólico, indo para os textos de doutrina, que são as epístolas, Paulo vai nos falar de forma categórica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, dizendo, em um dos menores versículos da Bíblia, orai sem cessar. E nós temos ali mais um mandamento ancorado na ordem que Deus estabelece em toda a Escritura para que o seu povo viva uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de dedicação. Mas é necessário também compreendermos que a oração, que é um mandamento, que é uma necessidade, que é uma oportunidade de obediência, também deve ser compreendida que ela precisa ser feita, executada, dentro da vontade de Deus. Portanto, a oração tem que ser teocêntrica, Deus tem que estar no centro, e a sua vontade em primeiro lugar. A oração tem que ser cristocêntrica, porque na oração as suas petições, os seus anelos devem glorificar a Cristo, e a oração deve ser pneumática, porque deve ser direcionada pelo Espírito Santo. Mas, queridos, a oração para nós também é um desafio.
Desafio porque a nossa carne não quer orar. Porque o nosso ego não quer orar. Porque o nosso coração confia demais em si mesmo. E a Bíblia repreende este coração teimoso, este coração obstinado, este coração carnal, este coração desnudado de uma forma de fugir dessa intimidade com Deus, quando a própria Escritura vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A Escritura está falando exatamente de dependência relacionada a Israel. Mas o próprio texto também diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A oração na nossa vida, nós que somos salvos, nós que somos regenerados, nós que fomos selados pelo Espírito Santo, nós que temos o selo da redenção para a salvação, nós que somos filhos eleitos do Senhor, nós que somos ovelhas que jamais o Senhor irá deixar com que o inimigo nos arrebate de suas mãos. A oração na vida do crente, ela acontece de duas formas. Se o crente não quiser orar pela via da obediência, certamente ele procurará o recurso da oração pelas vias das turbulências. Porque se há um momento no qual nós mais oramos, são nos momentos das turbulências. São nos momentos dos desafios, das tribulações, das aflições. O apóstolo Paulo vai escrever isto, quando ele vai falar à igreja, a igreja da alegria, em Filipenses, capítulo número 4, quando ele vai ser meio expressivo a respeito da oração, dizendo que antes sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus por meio da oração, da súplica e ações de graças. Ou seja, Paulo está tratando ali de 3 pontos principais da oração. A oração que é feita na comunhão e na devoção e no reconhecimento natural da pessoa de Deus e na necessidade que o crente tem de estar em conexão com Deus, mas também ele vai falar da oração por meio do termo súplica, para expressar que há um momento na vida do crente que é mais intenso, que é mais profundo, que é mais sofrido, que é mais nostálgico, que é mais causticante, que faz com que o crente passe por algumas situações difíceis, como ele estava passando na prisão, e então há aquela oração intensa, buscando em Deus o socorro, buscando em Deus a ajuda. Mas também ele fala da oração, que é aquela oração onde o crente agradece, mesmo sem receber. Agradece, mesmo sem estar apalpando aquilo que ele tanto busca diante de Deus. Mas ele não murmura, mas ele não reclama, ele canta, ele exalta, ele glorifica, ele reconhece o atributo de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, e pela fé ele tem uma oração de gratidão em seus lábios. Jesus, aqui, texto de Lucas, ele vai ser indagado por um discípulo, e o discípulo faz uma das perguntas que eu considero perguntas de criança. E perguntas de criança sempre são profundas. Nós que não temos paciência de responder porque nós não conseguimos. E aqui o discípulo chega e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. A orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E então Jesus imediatamente vai dar para esses discípulos o ensinamento sobre oração. E quando Jesus começa, ele vai exatamente iniciar pelo termo aramaico pai, paizinho.
papai, que expressa uma realidade que no Antigo Testamento não era muito conhecida, porque a revelação do Novo Testamento traz essa revelação de paternidade, de uma relação de família mais apurada, mais aguçada, mais concentrada, em que Deus nos recebe como filhos. E então, ele começa a oração dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado, ou seja, honrado, reverenciado, seja o teu nome. E ele começa a ensinar aquilo que todos nós conhecemos como a oração dominical, que parece para alguns uma reza, uma coisa religiosa, uma expressão dogmática, uma expressão de uma mera religiosidade, mas que para nós consideramos uma profundidade incrível nesse texto a respeito da oração. Por quê? Porque Jesus vai ensinar para os seus discípulos a respeito da oração, levando esses discípulos à compreensão desta intimidade que acontece na relação do discípulo com o seu Senhor por meio da oração. Porque aqui ele está falando de comunicação. E nós somos acostumados a compreender que a oração, no conceito mais conhecido da igreja, é que oração é falar com Deus. E esse conceito é por demais conhecido de todos nós. Mas esse conceito não expressa a verdade na sua completude. Porque orar não é somente conversar com Deus. Orar é uma conversa entre duas pessoas. Orar é um diálogo da criatura com o Criador, do discípulo com o Mestre, do Filho com o Pai Celestial, do finito com o infinito, da criatura, do ser, do homem com o Deus que o criou, daquele que são possíveis e daquele que conhece diante de si o poder, porque ele é Deus. É uma conversa onde eu falo, mas também eu ouço. Não é uma conversa apenas de uma via, mas é uma conversa onde eu falo, onde eu desabafo, onde eu comunico, onde eu coloco as minhas dores, onde eu coloco os meus anseios, onde eu coloco as minhas ansiedades, onde eu coloco diante dele, do altar dele, na presença dele, as minhas angústias, onde eu falo e desabafo para ele aquilo que eu não gostaria de desabafar com ninguém, onde eu me abro com ele, onde eu tenho a liberdade de entrar no seu altar, como está escrito em Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, mas ao mesmo tempo é um momento onde eu paro. Diante da realidade do pensamento acelerado, de uma sociedade que corre desesperadamente, diante de uma sociedade que não tem mais a capacidade de parar para refletir, diante de um mundo que de forma exacerbada vive aleatoriamente uma vida acelerada, onde nós não temos mais a capacidade de pararmos para refletirmos, meditarmos e construirmos dentro de nós realidades espirituais que são capazes de nos trazer maturidade espiritual. Nós falamos muito, mas ouvimos pouco. E Tiago já dizia sobre isso. Que o homem seja apto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Na oração é necessário que haja um diálogo entre aquele que ora e o próprio Deus. Eu preciso falar a Deus, mas eu preciso ouvir a Deus. E na oração religiosa, nós apenas falamos
e saímos da presença sem ouvir o que Ele tem para nos dizer. É por isso que Jesus começa a oração tratando de Pai. Você vai orar ao Pai. Você vai tratar com seu Pai. Você vai tratar com alguém que tem autoridade sobre você, que tem conselho para você, que tem sabedoria para você, que tem direção para você, que conhece a estrada mais do que você, que viveu a vida mais do que você, que conhece você, que está apto para cuidar de você. Mas é necessário que eu entenda que a oração são duas pessoas em um diálogo. E por isso o texto vai iniciar desta forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeiro, o Senhor começa ensinando que na oração eu preciso parar com calma e reverência. E observar em primeiro lugar que eu preciso colocar em ordem a minha perspectiva e relação de compreender que a minha vida precisa santificar o nome do Senhor nas minhas ações e em todo o meu ser. Eu não posso fazer uma oração que seja utilitária. A oração, antes de tudo, é adoração, é entrega. E o nome do Senhor precisa estar santificado em minha vida. Eu preciso reverenciar este nome. O chamado para a oração não é para que eu ore e apenas receba aquilo que quero, porque a própria palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Mas a oração aqui ensinada é para que eu tenha um relacionamento com um Deus que é santo, que é puro, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é príncipe da paz, que é Pai da eternidade. E o texto vai dizer, na sequência, que esta oração deve estar submetida a uma vontade. E essa vontade é a vontade do rei. E o texto vai dizer, venha o teu reino. Não é o meu reino, não é o seu reino, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade do rei. E não é um rei qualquer, não é um rei comum, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Na perspectiva dos discípulos, este ensinamento da oração tornou-se, para eles, a princípio, contraditório. Depois tornou-se paradoxal. E só depois do Pentecostes que ele entendeu a profundidade disto. Porque Jesus, quando fala do reino, ele vai dizer, olha, o reino de Deus não vem com visibilidade, não vem com materialidade. Porque na perspectiva dos discípulos, assim como toda a cultura de Israel, naquele momento eles aguardavam um rei político, um rei que pudesse ter poder militar para libertá-los do jugo de Roma. Porque o que apertava os discípulos naquele momento é o mesmo que nos aperta hoje. Os impostos altíssimos, a carestia altíssima, a inflação terrível. Os soldados, quando iam carregar, por ordem do general, alguma encomenda para o outro lado da Judéia, ou atravessar Jerusalém, que ele encontrava o judeu no caminho, ele chamava o judeu usando do poder arbitrário e dizia, vem cá, carregue agora isso aqui para mim. Por isso que Jesus disse, olha, se alguém te chamar para ir 1 milha, vai com ele 2. Era exatamente o perturbado do soldado que forçava o coitado do judeu que estava subjugado a Roma a exercer trabalhos que não era para eles exercerem. Quando Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus estava falando da realidade cultural, tanto da religião, por causa do peso dos 600 mandamentos que os fariseus colocavam na religião, e eles não conseguiam carregar nenhum com o dedo,
mas também do governo que colocava impostos terríveis sobre o povo, e o povo padecendo de fome. E eles estavam cansados, eles anelavam por um rei, eles queriam um rei, eles queriam um salvador, eles queriam alguém que pudesse libertá-los daquela situação. Mas Jesus chega quando eles estão muito empolgados com Jesus, quando eles estão muito felizes com Jesus, quando eles começam a perspectar a respeito de Jesus, Jesus decepciona todo mundo. Alguma vez Deus lhe decepcionou? Jesus olhou para eles e disse: o meu reino não vem, o reino de Deus não vem com visibilidade. Mas na oração aqui, Senhor, o Senhor está ensinando, vem o teu reino. Como é que é esse reino? Jesus expressa no 17 de Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma libertação material, não é uma libertação física, porque isso é secundário. É uma libertação em um mundo que é maior do que o mundo externo. É a libertação no campo da alma, a libertação do pecado, a libertação do jugo de Satanás. É o perdão dos pecados que esse reino veio trazer, a transformação na prisão mais terrível da alma humana, que são as prisões espirituais. Esse reino veio trazer libertação para a alma humana. E quando o texto diz: venha o teu reino, Jesus está falando de um reino que o Senhor vem introduzir no coração do homem, para que este homem pudesse agora vivenciar este reino. Quando nós lemos o capítulo 5 de Mateus, muito conhecido pelas bem-aventuranças, nós compreendemos os princípios deste reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados, felizes, mais do que felizes são aqueles que praticam aqueles princípios. Jesus estava falando do reino, e aqui ele está ensinando sobre oração, e ele continua a falar dizendo a respeito desta oração, a respeito das necessidades. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E aqui Jesus vai ensinar algo profundo. Por quê? Qual de nós sabemos qual de fato é a nossa necessidade? Ou quais são as nossas necessidades? Você conhece realmente quais são as suas necessidades? Você sabe realmente do que você realmente precisa? Você sabe realmente quais são as suas necessidades? Jesus está dizendo assim: você precisa orar a respeito das suas necessidades. Para nós parece óbvio orar pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia é o café da manhã, é o almoço e a janta. É a saúde do corpo, é estar bem nesses aspectos, e estar bem com a conta bancária feita está. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando de necessidades mais profundas, porque ele está ensinando aqui a lei do contentamento. E a oração, que começa dizendo Pai, ela encontra segurança na filiação, entendendo que Deus é o nosso Pai, que cuida de nós, que esse Deus é o nosso Rei, que introduz em nós, no nosso coração, esse reino, e este reino introduzido em nós traz para nós contentamento. E esse contentamento traz para mim discernimento, para que eu compreenda quais de fato são as minhas verdadeiras necessidades. Porque na oração nós começamos falando aceleradamente. A gente começa pedindo muita coisa, falando muita coisa e tal, e tal, e tal. Mas Jesus está ensinando aqui bem calmo. Às vezes eu fico pensando assim, a forma que Jesus orava, eu acho que é um pouco diferente da nossa, né? Orava bem calmo, né? Porque observa a expressão aqui, Pai. Lá no túmulo de Lázaro, ele orou e disse assim: Pai, graças te dou. Quando ele estava no Getsemane, ele orou: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Havia uma profundidade de reflexão
diante daquele a quem estava sendo feita a oração. Mas eu pergunto, você sabe qual é a sua verdadeira necessidade? Jesus está mandando você orar sobre ela. O pão nosso de cada dia, que pão é esse? Porventura, Jesus está falando apenas do pão material? Jesus está falando da bolacha? Jesus está falando a respeito dessa necessidade? Está inserida? Sim, mas ela é apenas secundária. Existem necessidades maiores e mais profundas que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Mas é necessário que exercemos o ministério da oração para que alcancemos do Senhor poder e discernimento para compreendermos do que realmente nós precisamos. Porque muitas coisas que vêm até nós e que Deus, por nossa insistência, permite, serve de embaraço. E Deus não quer que tenhamos embaraços. Deus deseja que tenhamos direção. Por isso eu li uma frase. Eu acredito que em algum comentário de William Hendricks, de uma porção de uma música, acho que do século XVI, que ele coloca, que há consolo nas petições não respondidas. Imagina se Deus respondesse todas as nossas orações. Onde nós estaríamos? Quando Pedro disse para Jesus, quando Pedro estava ali, estavam despidos no rio, e ele olhou e teve vergonha e disse: afasta-te de mim, Senhor. Imagina se o Senhor respondesse todas as suas orações. Onde você estaria? Como você estaria? Onde você estaria? O texto vai dizer ainda para nós sobre o perdão dos nossos pecados, em relação ao perdão ao nosso próximo. Você observa que a oração ela não começa de joelho. Ela começa na contemplação de um Deus que é Pai, de um Deus que é Santo, de um Deus que é Rei, de um Deus que estabelece sua vontade soberana sobre nós, de um Deus que revela as nossas reais necessidades. E diante de um Deus que trabalha conosco nas ações de um coração perdoador, de um coração que vê o próximo, de um coração que é empático. Mas eu posso esquecer de tudo isso e orar, mas o meu coração não ser empático, o meu coração ser um coração cheio de amargura, o meu coração ser um coração cheio de mágoas, o meu coração ser um coração cheio de ira, de ódio, de raiz de amargura. Mas o Senhor está aqui de forma muito clara. Jesus não era socrático, mas Jesus usava um método que é bem parecido. Por quê? Porque Jesus fazia a pessoa repensar as suas próprias certezas, para ter dúvida das suas certezas, e poder ter a oportunidade de abandonar as suas certezas que estavam submersas, para poder aceitar as certezas de Deus. E então ele faz você orar, ele faz com que oremos: perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo. Aí a gente para. Vou orar de novo. Perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo. Aí você lembrou de Cicrano, de Beltrano, de fulano. Aí você volta de novo. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como, meu Deus, eu não estou conseguindo. É muito difícil para mim, é muito complicado, porque, Senhor, o que fizeram comigo é injusto, porque o que fizeram comigo é terrível, foi cortante em minha alma, foi cortante em meu coração, isso não era para acontecer, isso não era para ser assim. E aí,
Deus faz com que repensemos a nossa intimidade. Mas Ele tem algo grande para nós. Mas Ele está nos ensinando o processo. Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui Ele está nos ensinando a orar, ensinando os discípulos a orar, porque os discípulos lembrou de quê? Dos soldados, que obrigavam eles a andar 2 milhas. Os discípulos lembraram dos romanos, porque qual era o desejo dos discípulos? A síndrome dos discípulos era a mesma síndrome de Jonas. Por que Jonas não quis obedecer a Deus? Porque Jonas tinha ódio dos ninivitas, dos assírios, que maltrataram por séculos o povo de Israel, que humilharam, que mataram, deslaceraram, e Jonas não queria que eles fossem salvos. E quando Deus chamou, Jonas entendeu que Deus ia salvar. Por isso que Jonas se revoltou. E os discípulos não queriam negócio com romanos. Sabe qual era o ditado dos judeus? Maldita a hebreia que ajudar no parto de um gentio. Dá para entender qual era o contexto? Mas eles tinham uma Bíblia. Eles iam para a igreja. Eles davam o dízimo, davam oferta e cantavam os salmos dos degraus. Mas Jesus está ensinando aqui a oração. E a oração é mais do que um diálogo. É mais do que temos como uma ideia sistemática da oração. A oração é uma vida com Deus, onde Deus em mim trabalha ao ponto de transformar o meu coração, transformar a minha alma, transformar o meu ser, revelar quem eu sou, para transformar quem eu sou, para que eu me transforme naquilo que Deus quer que eu seja. E os discípulos talvez se arrependeram de pedir a Deus para que o Senhor os ensinasse a orar. E o texto vai dizer assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando aqui das provações, e não basicamente ou meramente a respeito dos pecados, e sim das provações, porque Deus não tenta ninguém e não induz ninguém a ser tentado, diz a palavra de Deus na doutrina de Tiago. Então Jesus não para por aqui, vai dar um exemplo. Primeiro, Jesus trabalhou a oração no ser do discípulo. Agora ele vai trabalhar a oração na praticidade da vida. Resolva a questão do ser. Santifique o meu nome na sua vida. Se submeta à minha vontade. Me reconheça como rei. Compreenda a sua real necessidade. Perdoe aqueles que te magoaram. E agora, persevere no propósito. Porque ele vai contar aqui uma história. Qual dentre vós um amigo chega de madrugada, meia-noite, e pede, bate na sua porta, fulano de tal, Miguel. Não é revelação não, viu, Miguel? É só um exemplo, se tem algum Miguel aqui. Miguel, José, faça 3 pães aí, porque eu recebi um amigo e eu estou sem material. E lá de dentro o amigo responde: a porta está fechada, meu amigo. Os meus filhos já estão dormindo. Eu não vou abrir porta nenhuma para fazer pão para ninguém. Porque qual seria a questão? Ele teria que levantar-se. Ele teria que pegar o material. Ele teria que preparar o trigo. Ele precisaria colocar a massa para dormir um pouco, descansar, para depois colocar lenha no forno, para fazer fogo, para aquecer o forno, para depois colocar a massa e colocar no forno para fazer o pão. Isso demoraria muito. Mas Jesus está dizendo que o homem não iria responder, mesmo sendo seu amigo, mas iria responder por causa da importunação.
Ou seja, se eu não responder, ele não vai sair daqui da frente. Então, vamos fazer o pão logo. E Jesus aqui está ensinando a respeito da perseverança e dando para os seus discípulos esta ênfase. Resolva a questão do ser, porque resolvendo a questão do ser, você precisa aprender a perseverar. Você precisa aprender a buscar, a pedir, a insistir, a continuar insistindo, a orar, continuar orando, não temer o resultado, mas continuar perseverando, mesmo que seja difícil, mesmo que seja contraditório, mesmo que você ache impossível, mesmo que você não veja sinais, mesmo que você não veja evidências, mas continue orando, porque a oração pode muito em seus efeitos. E o texto vai dizer, o Senhor falando a nós, Ele vai dar aqui algumas receitas interessantes, porque o texto vai dizer assim, Jesus vai usar alguns exemplos. Entenda, primeiro ele começa, Pai Nosso. E agora ele vai usar mais uma vez esse termo paternidade, mostrando como o pai trata o filho. E ele vai usar exatamente este exemplo para que os discípulos pudessem sair da religiosidade, sair deste dogma da religião e pudesse entrar em uma avenida de intimidade e assumisse, recebesse no seu coração, aceitasse no seu coração que agora eles são filhos. E o texto vai dizer, a partir do versículo de número 9, por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Isto aqui é promessa de Deus. O texto diz, pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele faz aqui uma comparação muito lógica. O que você deseja para o seu filho, para os seus filhos? Não tem aquele filho que chega ao pai e pede uma coisa, o pai diz que não, ele vai embora com raiva, chora. Se for grande demais, porque existem também filhos que já são grandes, mas aqui ainda não foram desmamados. Estilo Isaac, foi desmamado com 22 anos. E tem aquele filho que pede ao pai. Aí o pai diz não. Aí ele vai, dá meia volta, fica ali na dele. Depois ele volta de novo e, pai, você vai me dar? Já disse que não. Aí ele vai para a escola, volta. Quando o pai pensa que ele esqueceu, diz, pai, o senhor vai me dar? O pai diz que não. Mas ele insiste. E o que acontece? Vocês já sabem o que acontece. Aí o outro filho fica, se fosse eu, meu pai não daria. Fosse eu pedi, meu pai não deu. Você pediu, mas não insistiu, não perseverou, não continuou, porque seu pai não queria dar, mas você insistiu tanto que recebeu. É sobre isso que Jesus está falando. A igreja precisa ser uma igreja de discípulos que perseveram na oração. Mas pastor, e por que Deus não dá logo? Porque Deus quer criar conosco vínculos de relacionamento. Porque Deus quer que entendamos que mais importante do que aquilo que Ele vai nos dar é a comunhão que nós iremos passar a ter mais forte com Ele. E o texto vai dizer de forma muito clara o seguinte, e que eu considero glorioso: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Olha o que Deus tem para nós. Olha qual é a nossa real necessidade. Olha o que é melhor do que o pão. Olha o que é melhor do que a água. Olha o que é melhor do que as nossas necessidades secundárias. Ele está dizendo aqui, é o Espírito Santo em nossas vidas. É a comunhão, é a intimidade, é os valores do reino, é a intimidade com o Senhor, é o contentamento com o Senhor. Queridos, na oração, nós somos ensinados de várias formas, pelos nossos pais antigos, como já iniciei dizendo isto. Mas existe um mistério na oração que eu pude aprender pelas Escrituras, que eu considero salutar demais para nós. É porque a própria Escritura vai dizer para nós, em Tiago vai dizer que nós pedimos e pedimos maus. Em Romanos vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Os discípulos entenderam isso e pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Então isso indica que existe uma veia na pedra. Quem já quebrou pedra aqui sabe o que eu estou falando. Né? Hoje não, mas que já teve mão calejado. Quando você vai quebrar uma pedra na marreta, não é só bater e bater que vai quebrar a pedra. Você tem que procurar a veia da pedra, para ela rachar no meio. Às vezes não precisa 10 batidas, basta uma, mas tem que ser na veia, e a pedra, ela quebra de uma ponta a outra. Nós compreendemos que o Senhor nos dá um discernimento, para que possamos exercer o ministério da oração, para alcançarmos do Senhor essa dádiva. Não é que o Senhor vai dar o Espírito a você, porque você já tem o Espírito. O Espírito já habita em você. O Espírito já habita em mim. O Espírito habita em nós. Mas cremos pelas Escrituras que o desejo de Deus para a igreja é que esse Espírito transborde em nossas vidas. É necessário que haja um transbordar de Deus. É necessário que haja um oásis em nossas vidas. E por isso ele está dizendo, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina o Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo. Há um texto da palavra que eu gostaria que você pudesse abrir neste momento. É o último texto que nós iremos ler, em Efésios capítulo 3, versículo número 20 e 21. Esse texto, na maioria das pregações que eu falo sobre o Espírito, eu menciono ele, porque ele tem para nós algo profundo, e que, pela misericórdia de Deus e graça, eu pude entender, por meio, logicamente, das Escrituras, por meio da própria teologia, por meio da direção do Espírito. E este versículo, ele é poderoso, e que trata sobre este ministério da oração, que nos faz descobrir em Deus coisas tremendas. Efésios capítulo 3, verso 20, diz a palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse poder que em nós opera, de acordo com o texto, é o Espírito Santo. É o dínamos ou dunamis de Deus. A Ele seja a glória, aonde? Na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quando eu entendi esse texto, eu passei a orar diferente. Quando eu entendi esse texto, eu passei a me comunicar com Deus diferente.
Porque eu aprendi algo aqui que para mim foi belo, maravilhoso, inclusive no contexto que estava vivendo. Eu pude iniciar uma oração que outrora não era conduzida pela forma correta daquilo que o texto tem para mim. Paulo está dizendo à igreja, primeiro, que toda a base desta oração está alicerçada no amor que Deus tem pela igreja. E por isso que ele vai falar aqui de largura, de altura, de profundidade, de comprimento. Porque Paulo quer expressar, e a gente percebe, sabe quando a pessoa quer mostrar de todo jeito para a pessoa que ela ganhou uma grande dádiva, um grande presente, você consegue ver Paulo se esforçando para dizer, eu me ponho de joelhos, diante do Deus e Pai, diante de quem clama a família no céu e na terra, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Paulo chega a ser expressivo, melancólico, enfático, ao ponto de dizer, olha, eu me ponho de joelhos, eu oro a Deus para vocês entenderem esse mistério aqui, porque se vocês entenderem, vocês viverão vidas poderosas, porque quando a nossa oração se torna uma oração segundo a vontade de Deus, a nossa vida é diferente. Pensando nisto, eu observo porque os grandes homens de Deus, se eu posso chamar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, permita, eu sei que esse termo não é o correto, mas os grandes homens da história. Tem um livro aí, esqueci agora o autor, já li o livro, a gente tem que ler da heresia para conhecer, né, meu bispo? O livro diz assim, O Segredo. Tem até um filme no YouTube e tal. O Segredo. Olha, se você entrar no shopping, estiver muito tumultuado, você tem que entrar pensando que haverá uma vaga para você. E você entra com seu carro e a vaga vai estar lá. Porque você cria, a palavra cria e tal, e tal, e tal. Eles ensinam o poder do positivismo. Eles ensinam vários métodos em relação a isso. Né? É uma coisa bem doida. Mas, irmãos, que eu vou ensinar para vocês, é quase parecido, mas não é doideira assim. Mas Paulo vai tratar duas coisas aqui, que quem me ajudou na interpretação destes verbos foi o William Hendricks, no comentário aos Efésios. Vou dar a fonte. E eu parei, eu meditei, refleti, disse, meu Deus, que coisa grande. Porque o texto está dizendo aqui, ó, pedir e pensar. Na palavra pensamento, no original, é imaginação. E o apóstolo Paulo traz essa revelação para a igreja de Efésios, dizendo, vocês sabem o que é o amor de Deus por vocês? O que Deus é capaz de fazer por vocês? Aquele que não poupou a própria vida, mas antes se entregou por vocês, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas? O próprio texto vai dizer em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas quem não sabe orar direito, vive como derrotado. Isto não é a palavra do triunfalismo, da teologia da prosperidade, a qual nós rejeitamos. Isto é evangelho. E o termo vai dizer o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O amor de Deus por você é tão grande, que Ele vai dizer para nós de forma tão clara, você é capaz de pedir o quê? Através das suas orações audíveis. Orações audíveis. O texto está dizendo, olha, você precisa verbalizar a sua oração. Você precisa falar com Deus verbalizando sua oração.
Não é uma conversa com Deus? Não é uma petição? Não é uma busca? Então Paulo está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, que falamos. Deus não é somente capaz de curar, Ele é capaz de fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais do que prosperar a sua vida. Deus pode fazer muito mais do que derrubar esse prédio aqui e fazer um grande edifício neste lugar. Deus não é capaz apenas de dar uma construção para essa igreja. Deus é capaz de dar dinheiro para essa igreja comprar o quarteirão desse bairro. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos. Só que o Espírito que em nós opera, segundo o texto, Ele quer nos levar a uma dimensão maior. É por isso que David Brainer, ele dizia, eu nunca irei pedir a Deus coisas pequenas, porque o meu Deus é Deus de coisas grandes. Olha o que o texto diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque há orações. Escute isso. Deus vai visitar os teus sonhos nessa noite. Tem coisas que você só é capaz de imaginar. Você não é capaz de pedir. Mas o Espírito Santo diz através da sua palavra. Ele faz tanto um quanto o outro, porque Ele tem amor por você e tem um propósito na sua vida. Porque esse poder que em nós opera tem um propósito. Qual é o propósito? A Ele seja glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. O que eu aprendo aqui para nós encerrarmos é que na oração eu aprendo que primeiro eu falo, mas eu não tenho que sair apressado. Eu paro para ouvir o meu rei falar. Charles Swindoll chama isso de solitude. Não é solidão, solitude. Não é viver solitário como Provérbios 18 diz, que é aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Mas é a solitude, é você ir para a oração, é você ir para a dimensão da oração sem pressa. Como diz o 62 do Cantor Cristão, se não me falha a memória, bem de manhã, embora um céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração sereno, temporal pode abrigar, bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Ao meio-dia, quando os sons da terra apagam de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o teu Senhor, bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conte a Deus prazeres e pesares e põe em suas mãos a dor, bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Queridos, a oração precisa vencer o mundo da pressa, o mundo do imediatismo, o mundo do pensamento acelerado, o mundo da ansiedade, o mundo das perturbações. É o momento que Deus diz, entra no teu quarto, em segredo. Por que o quarto? Porque quando a gente recebe uma visita, aquela visita inesperada, aleluia, que não avisa quando vem e chega, a casa toda desarrumada, aí corre, quem sofre mais é a mulher ajeita tudo, só não ajeita o quarto. Por que não ajeita o quarto? Porque a visita, né, pelo menos a gente entende assim, não vai querer entrar no quarto, salvo algumas exceções.
Vai na sala, está ok, na cozinha está ok, a sujeira colocou debaixo do sofá, debaixo do tapete, tal. Recebe, né? E conversa e tal, aquela coisa, mas o quarto está lá, todo desarrumado, as bandeiras voando para um lado e para o outro. Entendeu o código das bandeiras, né? Está lá. Por quê? Só o quarto. Porque o quarto é o lugar da intimidade. É um lugar que todos não estão autorizados a entrar. Só você, só o seu marido, ou o filho. É o lugar da intimidade. Aí Jesus diz, olha, entra no teu quarto, em segredo, e em segredo, o teu Pai te recompensará. Eu termino dizendo, descobrindo a presença do Espírito Santo através da oração. Mas essa oração não pode ser uma oração qualquer. Ela tem que ser uma oração ousada. Ela tem que ser uma oração da fé. É a oração do imaginário. Nós precisamos sim orar e na nossa imaginação perspectarmos como se já tivéssemos recebido. Precisamos sim orar e imaginar na nossa oração e contemplar no mundo espiritual que a coisa já aconteceu, que nós já recebemos de Deus e que Deus já fez o milagre, que Deus já fez aquilo que nós precisamos tanto que Ele faça e que o nome do Senhor será glorificado. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, a experiência é pessoal e nós queremos, nesses dias, ter uma experiência pessoal contigo, Espírito Santo, que de uma maneira profunda, poderosa, maravilhosa, extraordinária, o Senhor esteja nos conduzindo a um relacionamento mais profundo, relacionamento esse que produza fruto, e que esse fruto, ele permaneça, e que esse fruto glorifique o teu nome, e que em esse fruto sendo gerado em nós, seja formado também em nós o verdadeiro caráter de Cristo. Abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada irmão, abençoa cada pessoa que adentrou por essas portas para glorificar, exaltar, bendizer o teu nome, e que nós possamos nos relacionar contigo e que nós possamos te pedir, porque o Senhor honra a disposição de um coração que crê. E o ato de pedir também é um ato de fé. O ato de pedir é um ato de uma atitude de alguém que reconhece que tem na tua pessoa um coração de um pai amoroso, de um pai que atende a petição de um filho, de um pai que tem o desejo de suprir a necessidade do pão, de um pai que tem a alegria de poder prover e se relacionar. Espírito Santo, nos conduz a um nível de experiência mais profundo contigo, e que de fato nós possamos transferir, que nós possamos influenciar, que nós possamos, onde quer que estejamos, manifestar da tua glória por meio do nosso testemunho pessoal, por meio da ação e o poder do teu Espírito em nossas vidas. E assim oramos e por fé te agradecemos, orando crendo, porque oramos em o nome de Jesus.